Boa noite, tudo bem com vocês? Graças a Deus a gente aqui tá bem, tá firme no Senhor, firme nas promessas do Senhor. Apesar de tudo que o nosso país tem passado, né? Todas as dificuldades que nós estamos passando como nação, todas as dificuldades que o mundo tem passado, mas nós continuamos firmes na fé, né? Daquele que Ele prometeu e vai cumprir. É o nosso Deus Todo-Poderoso, que nos ama com amor eterno. E antes da gente começar a palavra, eu queria te convidar, né? Você que está aí na sua casa, no carro, onde você estiver nessa hora, queria te convidar para que nós possamos fazer uma oração pelo Brasil, para que esses dias difíceis sejam abreviados. A nossa oração, ela tem poder de mudar circunstâncias. A oração, quando ela está em consonância com a vontade de Deus, ela move montanhas, ela remove circunstâncias que estão nos bloqueando. Então vamos orar agora pelo nosso país, para que a paz do Senhor reine entre os nossos governantes, para que toda essa confusão política, essas desordens que tem tido no meio das pessoas, que isso acabe e que a paz reine de uma maneira sobrenatural. Amém? Vamos orar agora. Eu convido você, põe a mão no seu coração e vamos orar pelo nosso país. Senhor, nós queremos apresentar o Brasil nas tuas mãos nessa hora, Senhor. Nós cremos no teu poder, Senhor. Nós entendemos pela tua palavra que o Senhor é que coloca aquele que está à frente de qualquer governo, seja ele um governo estadual, municipal, seja ele o presidente, é o Senhor quem coloca aquelas pessoas ali e o Senhor remove quando o Senhor quiser, da maneira que o Senhor quiser. E que nós te pedimos nessa hora, Senhor, é que venha a tua paz, que venha a tua paz no coração dos governadores, Senhor. Que venha a tua paz no coração dos prefeitos, a tua paz no coração do nosso presidente e que de alguma maneira o Senhor reverta toda essa maldição que está sobre a nossa nação, que o Senhor reverta em bênção, Deus. Nós pedimos também que o Senhor esteja trazendo consolo para todos aqueles que perderam familiares, amigos no meio dessa pandemia, seja pelo Covid, seja por outra doença qualquer, Senhor. Que o Senhor traga o consolo para essas pessoas, Senhor. Que o Senhor continue com a tua mão sobre nós, nos livrando de todo o mal, Pai. Que o teu poder, Senhor, venha sobre a nossa nação e que o Brasil seja conhecido, Senhor, mundo afora, como um país que soube vencer a pandemia, um país que soube dar a volta por cima e que onde todos possam estar quebrando, que o Brasil se reestruture rapidamente, Senhor, que a nossa economia, Senhor, se reestruture, que nossa sociedade, de uma maneira geral, se reestruture, Senhor. Olha agora por aqueles mais pobres, Senhor, aqueles que não têm o que comer, que dependem do trabalho do dia. Senhor, olha por essas pessoas, Senhor, continua usando, Senhor, homens e mulheres para levar alimento a essas pessoas, Senhor. Continua, Senhor, movendo os corações com compaixão, Pai, para que cada um possa ser suprido pelo Senhor, Pai. Aqueles que muito têm possam repartir com aqueles que não têm nada, os que têm pouco, Senhor. E que logo o nosso país volte a crescer e que espante o mundo, o crescimento do Brasil para a glória do teu nome, Jesus, porque tem uma igreja que está unida, orando. Uma igreja daqueles que se chamam pelo nome de Jesus Cristo, que não respondem por uma placa, mas respondem ao Deus Altíssimo, através do teu Filho amado, Jesus Cristo, que morreu por nós e abriu esse caminho, Pai. Abençoa, Senhor, toda a nossa terra, abençoa a nossa nação, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, abençoa, Senhor, cada homem, cada mulher dessa nação, e, Senhor, nos convence do pecado, Senhor, nos convence do juízo, Senhor, acerta os nossos caminhos diante dos teus olhos, Pai.
Eu quero apresentar também essa palavra que vai ser ministrada agora, que seja conforme a tua vontade, que cada uma dessas pessoas que está ouvindo essa palavra seja tocado pelo Senhor e tenha a vida transformada, que cada uma das pessoas que ouviram essa palavra recebam do alto o toque do Espírito Santo de Deus. Amém, amém, amém. Vamos lá, você está pronto? Está pronta para estar ouvindo a palavra de Deus? Hoje eu quero ler com você uma passagem que está em 2 Pedro. É fácil de achar porque está lá no finalzinho do Novo Testamento. Então, 2 Pedro, logo no capítulo 1 da 2 Pedro. Vamos ler aqui? Está escrito assim: Eu, Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, escrevo esta carta a vocês que, por causa da bondade do nosso Senhor, Deus e Salvador, Jesus Cristo, receberam uma fé tão preciosa como a nossa. Que a graça e a paz estejam com vocês e aumentem cada vez mais por meio do conhecimento que vocês têm de Deus e de Jesus, o nosso Senhor. Bom, eu estou lendo aqui nessa nova tradução na linguagem de hoje, porque é uma linguagem mais atualizada, né? É uma linguagem que eu gosto de falar, que ele está desenhando para a gente, porque às vezes a gente lê numa linguagem mais antiga e a gente não entende algumas palavras, a gente perde às vezes o significado daquilo que Deus quer falar conosco, né? Então eu gosto de ler em todas as versões, tá? Eu tenho várias versões da Bíblia, mas essa daqui eu gosto quando a gente está pregando assim, para que você possa entender, né? Porque Deus não complica, né? Deus não gosta de complicar a nossa vida, né? Deus gosta de simplificar. Quando Jesus veio à Terra, ele veio para trazer salvação ao homem, né? Ele não veio para colocar barreiras entre o homem e Deus. Pelo contrário, ele veio para remover toda a barreira e ele abriu um caminho novo. Então esse caminho novo não é um caminho difícil, não é um caminho que um homem comum não possa entender, né? Durante muitos séculos aí na história da humanidade, parece que o conhecimento de Deus ficou retido para um determinado número de pessoas, né? Só que quem fosse muito ungido ou quem fosse muito separado, um padre, um pastor, uma freira, pessoas assim que tinham uma coisa santificada, assim essas pessoas poderiam ter acesso a Deus. E isso não é a vontade de Deus, né? Deus quer que essas pessoas tenham acesso a Deus, mas Ele quer que o homem comum tem acesso a Ele. Ele quer que eu e você tenhamos acesso a Ele com toda a simplicidade. Então, a gente vai estar ali lendo agora, né, nessa linguagem, e eu vou estar conversando com você algumas coisas que ressaltam aos meus olhos, né, e eu creio que vem da parte de Deus para a minha vida, para a sua vida. Primeiro, ele fala que ele está escrevendo para pessoas que conhecem a Jesus Cristo, Deus e Salvador, e ele deixa claro aqui que Jesus é Deus, né? Ele fala, nosso Deus e Salvador, Jesus Cristo. Então, ele é Deus, né? Primeira coisa que tem que estar firmado no nosso coração. Jesus Cristo não é simplesmente um profeta, um homem bom, um anjo de luz, um mestre. Ele é muito mais do que isso, ele é Deus. O próprio Deus se fez homem, habitou entre nós e nós vimos a glória de Deus na pessoa de Cristo. E muito bem, esse Deus que se fez homem, que abriu esse caminho para nós, por causa da bondade dele, nós podemos ter fé. E ele fala, fé preciosa. A sua fé, a minha fé, ela é tão preciosa quanto a fé dos apóstolos nos primeiros dias, porque aqui o apóstolo Pedro está falando, olha, essa fé é tão preciosa para vocês como é para nós. A mesma fé que Deus derramou no nosso coração, Pedro, apóstolo, falando, é a fé que ele derrama no coração de Ana Elisa hoje em dia, de você que está aí me ouvindo hoje em dia. É a mesma fé que estava lá na cabeça do apóstolo. Isso é importante que a gente entenda, porque às vezes parece que o apóstolo, claro que ele tinha uma função diferente, porque a função dele na igreja era uma função de começar, né? Do nada, ele trazer o reino de Deus para a terra, trazer o fundamento da igreja. Mas hoje nós podemos ter a mesma fé que ele teve naqueles tempos e podemos fazer, portanto, coisas tão poderosas como aqueles homens fizeram naqueles dias que estão registrados lá na Bíblia, no livro de Atos e tantos outros livros, né?
Muito bem. E ele fala assim, que a graça e a paz estejam com vocês e aumentem cada vez mais, por meio do conhecimento que vocês têm de Deus e de Jesus, o nosso Senhor. Então ele está falando assim, olha, eu quero invocar sobre a vida de vocês a graça de Deus e a paz de Deus. E essa paz de Deus é uma coisa interessante, porque no significado dessa palavra paz aí, eu até vi lá no grego, né, original, ela se chama eirenai. Eirenai, né? É mais ou menos isso, porque eu não falo grego. E essa paz, ela tem um significado de harmonia, felicidade, prosperidade. E na Strong, é um tradutor, né, que explica algumas palavras do Novo Testamento, do Antigo Testamento, ele fala assim, porque onde tem paz e harmonia, com certeza há felicidade e prosperidade. Muito bem, e esses dias nós estamos precisando de felicidade e de prosperidade. Acho que mais do que nunca nesses dias nós precisamos dessas duas características sobre a nossa vida. A gente precisa de ter felicidade para levantar durante o dia e para levar o dia da melhor maneira possível. E isso é possível quando a gente tem paz e harmonia no nosso coração. Mas ele fala que essa paz e essa harmonia, elas estão sobre nós, mas elas podem e devem crescer. Como que a paz e a harmonia do meu coração, a graça de Deus derramada sobre mim, como que isso vai crescer na minha vida? Aí ele dá aqui a dica para nós, através do conhecimento que vocês têm de Deus e de Jesus Cristo, nosso Senhor. Então nós precisamos conhecer Jesus todos os dias. O conhecimento que nós temos de Cristo não se limita ao dia que a gente aceitou Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador. Aquele dia foi o primeiro dia do resto das nossas vidas, que vai para a eternidade. Então é uma vida que não tem fim, não tem fim. E essa é a vida que Deus quer para nós. E a gente precisa conhecê-lo para que essa paz, essa harmonia, essa graça, essa felicidade, elas cresçam dentro de nós. Mas o apóstolo não se limita aí. Ele continua falando, ele fala, o poder de Deus nos tem dado tudo o que precisamos para viver. Então pensa aí, o poder de Deus, ele deu para mim e para você tudo o que a gente precisa para viver. Certo? Eu não preciso do governo para viver, eu não preciso do trabalho para viver, eu não preciso do meu marido, da minha família, do meu filho, eu preciso do poder de Deus. Esse poder de Deus, ele me dá tudo o mais. Tudo o mais vem através do poder de Deus que é derramado sobre a minha vida, sobre a sua vida. E aí ele fala, viver o quê? Uma vida que agrada a Ele. Como que eu vou viver uma vida que agrada a Deus? De que maneira? Será que eu tenho então que me isolar de todo mundo? Será que Deus chamou a gente para viver em comunidades afastadas? Porque vamos combinar que esse mundo está difícil, está cada vez mais difícil, e daqui a pouco a economia quebra, então acho que eu vou comprar um sítio, vou montar uma horta, igual nós temos a horta comunitária lá, Eu vou montar uma horta, eu vou comprar umas galinhas, eu vou comprar um gado e vou viver lá no meu sítio, pronto, isolado do mundo, para que nunca mais eu peque. Bem, primeiro eu vou dizer para você, onde você estiver, você vai pecar. Se você estiver numa cidade grande, se você estiver isolado, sozinho numa ilha ou numa fazenda, ou seja lá onde for, você está sujeito ao pecado. Certo? Então, não são as pessoas que nos fazem pecar. A Bíblia fala que nós pecamos quando nós somos tentados pela nossa própria cobiça. E quando a gente dá ouvidos a ela e cai no laço que a nossa própria cobiça arma para nós. Mas vamos seguir aqui. Como é que eu vou viver uma vida que agrada a Deus? Então, seja lá na fazenda, seja aqui na cidade, seja numa cidade grande, seja na praia, por exemplo. Ele fala, através do conhecimento que temos daquele que nos chamou para tomar parte da sua própria glória e bondade. Cara, isso é muito profundo. Deus fala a palavra do início ao fim, que Ele não divide a glória dele com ninguém.
mas ele está falando aqui que a gente pode participar da glória de Deus quando nós estamos inseridos em Cristo Jesus. Então a gente vai provar da glória e da bondade de Deus quando a gente estiver junto com Jesus, conhecendo Jesus. Tudo se limita a isso. É conhecer Jesus e conhecer Jesus. Não é o que você faz, é quem você conhece, é quem você busca. Isso que faz a diferença. Porque, como eu disse, o pecado ele nos acompanha. Mas quando nós nos aproximamos de Jesus, quando nós pecamos, nós nos arrependemos, pedimos perdão, porque nós somos constrangidos pelo amor dele a não pecar mais e a diminuir a nossa intensidade de pecado até o dia que a gente vai para a glória e nunca mais a gente vai pecar. Né? Que a gente efetivamente vai sair dessa terra, seja através de arrebatamento, seja através da morte, a gente vai sair dessa terra, a gente vai se encontrar com o Senhor e nunca mais a gente vai pecar, certo? Até lá, nós estamos numa vida e somos sujeitos ao pecado, mas não tem problema, se a gente se aproxima de Jesus, o pecado cada vez se torna mais escasso na nossa vida, certo? E aí, que mais que ele quer? Bom, desse modo, de que modo? Bom, para que eu me aproxime de Cristo, para que eu tenha mais conhecimento de Cristo, ele nos tem dado de maravilhosos e preciosos dons que prometeu. Deus derramou promessas sobre as nossas vidas. Tem a outra versão aqui que fala preciosas e grandiosas promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina. Então, se a gente se aproxima do Senhor, a gente recebe as promessas do Senhor, a capacitação que Deus nos deu, e a gente cada vez mais se torna participante da natureza divina. Não é da nossa bondade, não é da nossa santidade, é da bondade e santidade do Senhor. Quando o próprio Pedro fala, olha, vocês sejam santos como o Senhor é santo, é para que a gente se aproxime dele. E somente assim a gente pode ser santo. Né? E aí ele segue falando, para que dessa maneira a gente possa escapar da imoralidade e que os maus desejos trouxeram a esse mundo. E para que nós possamos tomar parte da sua natureza divina. Por isso mesmo, façam todo o possível. Agora, na outra versão, ele fala assim, por isso mesmo, aplicando todo o vosso esforço. Agora, então, eu quero só dar uma pausa aqui na leitura, para que eu e você entendamos que existe sim um esforço que a gente tem que fazer. Então, eu estou falando para você que a gente não tem como não pecar. Mas existe um esforço que a gente tem que fazer para andar perto do Senhor, para andar em santidade, porque a Bíblia fala que sem santidade ninguém vai ver a Deus. Então eu preciso ser santo, preciso estar santo para poder me aproximar do Senhor. Como? É me aproximando do Senhor. Parece loucura, mas ele fala, se esforce. Você vai ter que fazer um esforço e ele vai dar um caminho que eu quero que você entenda. E quando a gente for lendo, você imagine uma escada sendo construída, né? Uma escada, ela começa no primeiro degrau, no segundo e vai indo até chegar no objetivo dela, onde ela, né, vai nos levar no segundo andar, no terceiro, no milésimo, sabe lá onde. A escada tem um caminho. O primeiro degrau não vai sair para você chegar no segundo degrau, ele vai continuar ali, certo? Então, quando a gente está andando numa escada, os degraus não vão sumindo, aparecendo outros degraus, eles estão todos ali, eles vão se empilhando. O primeiro degrau, então, ele é o fundamento daquela escada, mas vai ter o segundo, o terceiro e assim por diante, mais um depende do outro. Os degraus, eles não são independentes. Então, vamos nós para a nossa escada, porque eu tenho que me esforçar para andar por essa escada, para que o meu conhecimento de Cristo aumente. Eu desejo isso. Você deseja? Então vamos lá, vamos começar por aí, né? Porque às vezes você não quer conhecer Jesus. Se você não quer ter conhecimento de Jesus, se você acha que o que você conhece de Jesus já está bom, que você não precisa aprofundar esse conhecimento, então você pode desligar a live, desligar
celular, no YouTube, onde você esteja, e não precisa mais ouvir essa palavra. Agora, se você falar, não, eu quero conhecimento do Senhor, eu desejo conhecer Jesus, eu tenho um fogo no meu coração que arde para que eu me aproxime mais de Jesus. Então, vamos lá para a escada, para que a gente chegue ao topo, que é o pleno conhecimento do Senhor, certo? Vamos lá então. Primeiro degrau, ele fala que tem a fé. A fé é o fundamento. A fé, nossa fé, ela tem que estar exposta através das nossas obras. A fé é uma certeza que eu tenho da verdade de Deus que está em Cristo Jesus. Essa fé, ela tem que estar embasada, ela tem que estar firmada na palavra de Deus. Eu não posso dizer que eu creio em partes da palavra. Eu tenho que crer na palavra como um todo. E tem coisas da palavra que não me agradam nem um pouco. Pelo contrário, tem coisas da palavra que me desagradam, porque elas entram em choque com defeitos meus, com dificuldades que eu tenho dentro de mim, comigo mesmo. Mas eu preciso me expor a essa palavra. Eu preciso embasar minha fé, basear minha fé, estar firmada nesta palavra, para que eu possa aumentar meu conhecimento de Cristo. Certo? Então vamos lá. Então primeiro eu tenho a fé. E aí ele fala, a fé eu tenho que acrescentar a bondade. Então o próximo passo, tem versões que falam virtude. Né? Virtude é o que expressa uma boa conduta, o que segue os preceitos do bem. Então eu tenho que me esforçar para andar nas coisas boas. Eu tenho que me esforçar. Além da fé, o segundo degrau é a bondade. Eu não posso dizer que eu sou cristão e sair quebrando tudo. E achar que está muito bonito eu quebrar as coisas. Quebrar patrimônio dos outros. Né? Não é bonito isso. Isso não é uma atitude de um cristão, de uma pessoa que conhece Jesus. Eu não posso dizer que eu conheço Jesus e eu tenho fé, mas eu não tenho bondade, eu não suporto ninguém. Eu acho as pessoas insuportáveis. Certo? Não pode, você tem que ter bondade. E a bondade, ela só é possível se a gente está apegado ao Senhor. Porque existem pessoas e circunstâncias que nos ferem. Existem pessoas e circunstâncias que trazem cicatrizes, aliás, feridas profundas no nosso coração, que só vão se tornar cicatrizes se a gente permitir que o Espírito Santo toque nessas feridas. Então eu te convido, junto com essa palavra, que você deixe o Espírito Santo ir penetrando no teu coração nessa hora. Porque o nosso esforço, muitas vezes, é simplesmente deixar Deus trabalhar. O nosso esforço é nos colocar nas mãos do Senhor e permanecer nesse lugar. Porque a nossa tendência, muitas vezes, é sair correndo quando a coisa aperta para o nosso lado. Quando Deus começa a falar algumas coisas meio sérias conosco, e às vezes a gente não quer ouvir aquilo, e a gente quer sair correndo. Mas a palavra de Deus está nos ensinando nessa noite que para eu chegar lá no alto dessa caminhada, eu preciso acrescentar a bondade. É o próximo passo. Né? Mas aí não para aí. É um caminho excelente que a gente está traçando. E ele não para por aí. Ele fala assim, a bondade juntem o conhecimento. Que conhecimento é esse? É o conhecimento do Senhor. É eu me relacionar com Deus. Eu buscar ter intimidade com a pessoa de Cristo. Então ele está falando, então eu vou ter a fé, eu vou ter a bondade e eu tenho que acrescentar o conhecimento do Senhor. Mas como que eu conheço o Senhor? Olha só. A melhor maneira de você conhecer o que Deus sente, o que Deus pensa, não é ouvindo o que os outros falam. Hoje eu ouvi uma pessoa falando que, olha, na Bíblia está escrito 365 vezes não temas.
porque é uma para cada dia do ano. Tá. Eu falei, gente, será que isso é verdade? Eu fui pesquisar, né? Não deu tempo de eu fazer minha pesquisa pessoal, então eu fui pesquisar em sites bíblicos. E eu vou dizer para você, não, não é verdade. Existe o conceito de não temas, né? A ideia, olha, confia em Deus, porque o não temas é, olha, se apega no Senhor. Não temas é, confia que Deus está contigo. Mas na Bíblia não está escrito 365 vezes não temas. Como não está escrito muitas outras coisas que a gente atribui. Ah, porque está na Bíblia tal coisa. Não, muitas coisas não estão na Bíblia. Como é que eu vou saber disso? Só tem uma maneira, meu querido. É a gente... Olha, não, tem duas agora. Graças a Deus, você vive no século XXI. E esse aparelhinho que está nas tuas mãos, que você está assistindo culto, se é que é o celular ou o computador, através desse aparelhinho, você pode baixar um áudio da Bíblia. E além de você ler a Bíblia, você pode escutar. E se você não gosta de ler, então não leia, escute. Escute. Mas escute a Bíblia como você escuta a novela. Né? Que na novela você sabe o nome dos personagens. Quando você vê um filme, você sabe o nome de todos os personagens. Tem umas pessoas aqui na igreja que parecem um dicionário de cinema. A pessoa vê meia cena de um filme, não vou dizer o nome da pessoa, mas ela vê meia cena de um filme e a pessoa fala, esse filme é tal filme com tal ator, com tal... Você fica, meu Deus, que cabeça boa, né? Ontem mesmo a gente viu um filme com o Geraldo que ele foi, será que eu acho que eu já vi esse filme? Não sei se eu já vi esse filme. Eu já vi lá pelo meio do filme. É sempre assim. Lá pelo meio do filme ele fala, eu já vi esse filme. Já teve um filme que ele me contou e ele não lembrava que tinha assistido. Então não é o Geraldo essa pessoa. Mas tem uma pessoa que é assim, né? Essa pessoa, eu e você, temos que ter essa mesma lembrança para a Bíblia. A mesma maneira que a pessoa presta atenção, e você presta atenção para o filme que você está assistindo, ou para a novela, ou para seja o que for, preste atenção quando você estiver ouvindo a Bíblia. Se você não gosta de ler, não tem problema, ouve. Você é abençoado por viver no meio de uma geração que pode ouvir. Pode ter no teu celular, na tua mão, onde você estiver, se está no ônibus, está no carro, você está ouvindo. Mas ouve prestando atenção. É nessa maneira que o conhecimento de Deus aumenta na nossa vida. É a gente se expondo à palavra de Deus. Tem que ouvir pregação? Sim, é bom ouvir pregação, mas às vezes as pessoas pregam umas coisas, como eu falei aqui, que não está na Bíblia. Nesse caso, dos 365 vezes que está escrito não temas, não tem assim, pecado nenhum que a pessoa acreditou e reproduziu-se isso. Né? Não é pecado, mas às vezes as pessoas falam umas coisas que, por exemplo, você quer ver? Na Bíblia está escrito que se eu disser que eu estou mentindo, eu já menti. Você sabia que isso não está escrito na Bíblia? Porque olha só, se eu entendo, se eu disser que eu estou mentindo, eu já menti, então, eu minto mesmo. Está escrito na Bíblia que eu minto. Então não tem problema, mentirinha aqui, outra ali, não tem problema. Só que não está escrito isso na Bíblia, está escrito se você disser que não peca. Mas o seu pecado não necessariamente tem que ser mentira, certo? Seu pecado pode ser um olhar impuro, o seu pecado pode ser um pensamento ruim que você tem a respeito de determinadas pessoas, pensamentos às vezes até de morte, né? O seu pecado pode ser inúmeras coisas que não necessariamente sejam mentira. Então o que eu quero chamar a atenção sua nesse momento é que esse conhecimento do Senhor que você tem que ter é pessoal. Certo? Porque muitas vezes você ouve uma pregação e talvez aquela pregação não necessariamente aquilo que foi dito veio da parte de Deus. Então, não que as pregações não sejam boas, mas conheça a palavra, para que você saiba filtrar se aquilo ali que você está ouvindo é de Deus ou não é de Deus. Vamos prosseguir? Ele fala, depois do conhecimento, você tem que juntar o domínio próprio. Então, é o próximo degrau. Passamos pela fé, pela bondade, pelo conhecimento. O quarto degrau é o domínio próprio. Sabe o que é o domínio próprio? Ele é um fruto do Espírito Santo.
Aliás, é uma parte do fruto do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo de Deus habita em nós, é lógico que nós temos poder da parte de Deus para orar por enfermos, para orar em línguas, para cantar cânticos espirituais. Todas essas coisas são maravilhosas, elas são boas. Você tem poder da parte de Deus para operar milagres, andar sobre as águas, quando Deus quiser, na hora que for necessário, certo? Só que, mais do que isso, quando o Espírito Santo de Deus habita em nós geramos o fruto dele. Nós amadurecemos dentro de nós o fruto dele. É dele o fruto, não é mérito nosso. Mas dentro do fruto do Espírito Santo tem o domínio próprio. E é algo que realmente eu falo, eu não tenho domínio próprio. Eu sou uma pessoa que eu não posso ter no meu celular, por exemplo, joguinhos. Qualquer joguinho que seja. Joguinho de palavras cruzadas. É um jogo inocente, não é um jogo de tiro, não é um jogo de morte. Eu já tive jogo de palavras cruzadas. E eu ficava fazendo. Eu não tenho domínio próprio para ter jogo no meu celular. Certo? Então, eu quero dizer para você, talvez o seu problema não seja de jogo que você tenha, você consiga ter Candy Crush e não ficar jogando aquilo o tempo todo. Tá bom então, né? Então, parabéns para você que tem domínio próprio. E eu não posso ter Candy Crush no meu celular, certo? Não tenho domínio próprio para isso. Mas eu peço a Deus, já que eu não tenho, eu elimino isso da minha vida. E é isso que Deus quer fazer conosco, para que a gente ponha de lado qualquer desejo que nos impeça de crescer na comunhão com o Senhor, qualquer desejo que nos impeça de nos aproximar de Cristo. O domínio próprio ele envolve uma série de coisas, né? Da maneira como você se relaciona com as pessoas, como você fala com as pessoas, né? Se você fala de uma maneira agressiva, se você se acha o dono da razão, talvez você esteja precisando de domínio próprio. Peça ao Senhor, mas lembra o degrau anterior? E o anterior, bem lá atrás, foi a bondade. E se eu passei pelo degrau da bondade, ele ainda continua existindo na minha vida, ele não foi eliminado. Por isso que eu falei da questão do degrau, ele não some. Você está imaginando na sua cabeça? Foi o degrau da fé, o degrau da bondade, o degrau do conhecimento, agora o degrau do domínio próprio. E eu consigo estar nesse degrau se eu passei pelo degrau da bondade. Eu consigo estar nesse degrau se eu passei pelo degrau do conhecimento de Deus. Porque o conhecimento de Deus me faz com que eu busque esse fruto do Espírito na minha vida. Quando mais eu me aproximo do Senhor, mais o fruto vai demonstrando. E o domínio próprio vai florescer dentro de mim, dentro de você. Então, o que é domínio próprio? É a gente colocar de lado os nossos desejos. Desejos que nos afastam de Deus. Ah, pastora, mas, por exemplo, eu tomo Coca-Cola todo dia, ou roller, ou lá o que for, e eu não consigo não tomar. Mas não é pecado. Olha só, se você não consegue não tomar a Coca-Cola, o roller, o café, ou seja o que for, isso está dominando a tua vida. Você precisa buscar de Deus o domínio próprio para que isso seja cada vez mais distante de você. Sabe por quê? Refrigerante faz mal para a saúde. Existem alguns estudos que a medicina aí comprova que refrigerante, inclusive, pode causar câncer. É lógico que a gente não vai ver isso sendo divulgado porque existe toda uma indústria, todo um comércio por trás disso, né? Mas se você for estudar seriamente, vai estar lá. E uma das coisas que o refrigerante pode fazer na sua vida é trazer um câncer. Então você precisa de domínio próprio, sim, você está pecando contra o seu próprio corpo. Se você toma uma vez no ano, no Natal, tudo bem. Busque de Deus. Busque de Deus o que você pode ter, o que você precisa de ter de domínio próprio na sua vida. Amém? Busca aí. Próximo passo, ele fala, ao domínio próprio juntem a perseverança. Perseverança não é que você não pode estar cansado.
Perseverança não é que você não pode parar para respirar em alguma circunstância. Perseverança é que você não desiste. Nós não somos dos que retrocedem. Você não volta atrás no caminho. Você não desiste. Eu estou a um ponto de desistir. Mas não vai. Não vai. Sabe por quê? Porque você tem fé, você tem a bondade, você tem o conhecimento de Deus, você tem o domínio próprio e você vai ter a perseverança. Você está crescendo na intimidade com o Senhor. E a perseverança, ela vem como um presente de Deus sobre a nossa vida. E ela nos faz levantar num dia chuvoso e praticar qualquer coisa que Deus te mande praticar. De você levantar no dia chuvoso e ir trabalhar, de você levantar no dia chuvoso e ir se exercitar, de você levantar num dia chuvoso e acreditar que existe um sol brilhando atrás daquela nuvem, atrás daquela chuva. Amém? Então, perseverança é o caminho que o Senhor está propondo para nós. Mas ainda não é o topo, ainda tem mais. Vamos seguir para o próximo. Ele fala, junto à perseverança, você deve ter a devoção a Deus. Devoção a Deus, em algumas versões, está piedade. O que é devoção a Deus? É você deixar Deus fazer o que quiser de você. É eu chegar para Deus e falar, Deus, olha aqui, eu estou aqui. Faz o que você quiser na minha vida. É você se entregar, é você confiar que, olha, tá tudo ruim, mas Deus continua me amando. As coisas estão difíceis, está complicado, mas Deus continua do meu lado. Eu entrego a minha vida a Deus. E não sou eu que governo a minha vida, não sou eu que digo para onde eu devo ir. Eu mesmo agora terminei uma faculdade, eu tenho desejo de fazer uma pós, eu tenho buscado de Deus. Fazer uma pós no quê? Eu queria uma pós que eu ficasse milionário no dia seguinte, mas não existe isso. Né? Eu estou buscando de Deus. Deus, o que você quer? Para que eu fiz a faculdade? Agora eu quero fazer a pós, eu gosto de estudar. Mas no que eu tenho que fazer essa pós? Eu tenho buscado de Deus. Eu tenho buscado de Deus. Isso que é a devoção a Deus. É você se entregar a Deus e falar, Deus, a minha vida é tua. Eu pertenço a você. Você determinou os meus caminhos. Você traçou os meus dias e eu confio em você. Quando eu estava no Rio, meu último emprego no Rio, eu estava concorrendo a uma promoção lá, um cargo maior do que o que eu tinha. E eu coloquei diante de Deus, economicamente, seria muito bom, porque meu salário ia aumentar bastante. Só que, paralelo a isso, eu descobri que eu amava o Geraldo, coisa que eu não sabia. Eu descobri que eu amava o Geraldo. Bem nessa época que estava tendo esse cargo lá, né? Eu estava concorrendo a esse cargo, tinha algumas provas, algumas coisas, eu fui avançando e ficou entre eu e uma outra pessoa e a outra pessoa passou e eu fiquei para trás. Eu não consegui aquele cargo, mas logo em seguida o Geraldo descobriu que me amava também. O Geraldo se declarou a mim, né? Nós começamos a namorar e 6 meses depois eu tive que sair do emprego. E um tempo depois, sei lá, quase 11 meses depois que a gente começou a namorar, a gente casou. Né? O que eu quero dizer para você é que aquele cargo não era o melhor para minha vida. Eu queria naquele momento, claro que sim. Eu fiz o que eu podia para eu passar naquele cargo, sim. Eu fiz o que eu podia. Eu me esforcei para aquilo, mas Deus não quis. Né? Deus não quis. E eu digo para você, eu não fiquei frustrada. Eu não fiquei nem triste. Eu poderia ter ficado triste porque seria lícito, né? Eu não poderia mergulhar na tristeza e me afogar e tal. Mas eu poderia ter ficado triste. Eu não fiquei, porque eu tinha entregue meus caminhos ao Senhor. E muito melhor do que o cargo foi o Geraldo na minha vida. Né? Assim, muito melhor do que aquele emprego foi eu ter vindo para Marília. Eu ter
conhecido essa nova vida que eu vivo hoje. Então eu digo para você, se entregue ao Senhor. Tenha essa devoção viva no teu coração. Mas por conta disso, eu casei com o Geraldo e nós viemos morar aqui em Marília, né? Eu casei 11 meses depois que a gente começou a namorar e mais ou menos uns 6 meses depois que a gente começou a namorar, 6, 7 meses, eu saí da empresa, né? Porque eu tinha que me mudar para cá, eu tinha que ajeitar as coisas para vir para cá. Então, aquele cargo não era da vontade de Deus para minha vida, né? Deus não queria, nos planos de Deus, aquele cargo não estava, né? Não fazia parte do meu dia a dia mais. Né? Eu cresci muito lá, mas depois acabou, né? Então, por que eu pude superar? Porque eu confiei no Senhor, né? Eu devotei, eu entreguei minha vida nas mãos de Cristo. E a partir do momento que eu entreguei minha vida nas mãos de Cristo, eu entendo que Ele seja meu dono, né? Que ele é dono, então Ele pode fazer o que Ele quiser na minha vida. E Ele não quis me dar aquela promoção, né? Que eu queria, tá? Eu digo para você, eu queria, mas Ele não quis me dar, não foi da vontade dele aquela promoção, né? Mas aqui o apóstolo, ele segue o caminho da escada pra gente, né? Depois da gente se devotar, se entregar ao Senhor, o próximo passo, ele fala assim: a devoção juntem a amizade cristã, né? A amizade cristã no original grego é Filadélfia, né? Filadélfia, ela é uma amizade profunda, é quando você aprecia, quando você gosta de estar com as pessoas, né? Nos tempos atuais, nós temos visto muita gente que ama os animais. Muita gente tem escolhido ter como filho cachorro, gato, animais exóticos, né? Você acredite, até cobra. Até cobra as pessoas têm como animal de estimação e chama de filho, chama de filha. Não tem problema você gostar dos animais, você ter esse carinho pelos animais. Eu sou uma pessoa que gosto de bicho, né? Eu gosto, tenho facilidade para me relacionar com os cachorros, com os gatos e tal, mas, né, eu posso até chamar um cachorro de filho, eu posso até chamar um gato, uma cobra, um papagaio, seja lá o que for, porque esses animais eles nos fazem companhia e eu posso atribuir a eles esse nome. O que não está certo é eu ter problemas severos com as pessoas. O que eu não posso fazer é olhar para o ser humano e ter um treco com o ser humano. Não gosto de estar com o ser humano. E muitas vezes, a gente, no nosso dia a dia, a gente desenvolve esse tipo de coisa. Por quê? Porque as pessoas nos machucaram. Os animais, raramente o animal vai te machucar. Mesmo, o cachorro é brabo, ele vai morder, não morde, não é assim. Para um cachorro atacar você, ou ele está com uma doença, uma raiva, uma coisa assim, ele pode atacar, ou esse cachorro está na propriedade dele e você está invadindo o terreno dele. O cachorro, o gato, qualquer animal. Você sabia que os animais eles têm medo do cheiro do homem? Se você for numa floresta, dificilmente um animal selvagem ele vai te atacar. Ele ataca se ele estiver em posição de defesa, né? Então, tá certo. Os animais eles têm essa propriedade, o ser humano não. Ele te ataca simplesmente porque ele não foi na tua cara, porque você é corintiano, porque você é palmeirense, você é flamenguista, porque você é fluminense, porque você sei lá, né? Porque você é direita, que você é esquerda. Aí as pessoas atacam, as outras você ataca porque eles estão a fim de atacar, né? Só o animal não. Então isso às vezes desenvolve na gente um apreço muito maior pelo animal do que pelas pessoas. E não é para ser assim. A Bíblia aqui está nos estimulando. Quando a gente está chegando no topo do conhecimento, da intimidade com o Senhor, nós temos que ter apreço, carinho pelas pessoas. O nosso nível de relacionamento, ele não pode ser aquele relacionamento superficial que nós temos.
Porque muitas vezes nós nos relacionamos superficialmente com as pessoas, né? Eu falo, eu não tenho amigos de Face, eu tenho amigos que têm Face. Se você não é meu amigo e me manda lá no meu Face para aquela coisinha de amizade, vai ficar lá. Se você é meu amigo e me manda um negocinho de Face que não tem a sua foto, vai ficar lá. Eu não aceito. Eu só aceito amizade com pessoas que eu conheço. Muitas vezes são pessoas com as quais eu estudei, que eu trabalhei lá atrás. E eu ainda continuo, né, me relacionando assim. Aí é um relacionamento menos profundo, por ser pela rede social, às vezes pela distância, pelo tempo. Mas não quer dizer que eu não conheço essas pessoas. Só que esse relacionamento de rede social é um tipo de relacionamento que não é o que o apóstolo está se referindo aqui. Até porque não existia rede social há 2000 anos atrás, certo? Então, há 2000 anos atrás, quando ele fala desse amor Filadélfia, desse amor entre os irmãos, desse amor, amizade cristã, ele está falando que é para você gostar de estar com as pessoas. Mas eu não gosto. Eu não gosto de gente. Então, você tem todos os outros degraus que você já passou. No meio dos degraus que você passou, tem um degrau que fala que você tem que se submeter a Deus, que foi logo no degrau anterior, o degrau da devoção a Deus. E quando eu entreguei minha vida para o Senhor, eu falei, o Senhor faz o que você quiser da minha vida. Eu, particularmente, quem me conhece sabe que eu era extremamente tímida. E essa timidez, ela tinha níveis. Eu tô chegando no nível punk, hein? Olha, que eu tô pra te dizer que eu nem sou mais tímida. Porque o último, o inimigo a ser vencido foi exatamente esta câmerazinha que está na minha frente. Porque Daniel sabe, quando a primeira vez que eu tive que gravar um raio de um videozinho para dar umas boas-vindas, sei lá o que era. Gente, aquilo ali não dava. Eu tinha crise de riso, eu não conseguia. Mas eu fui vencendo. Por que eu estou falando da minha timidez? Porque são limitações que nós temos. Você talvez, sua limitação seja se relacionar com as pessoas. Mas como eu venci a minha timidez, você pode vencer a sua limitação de se relacionar com as pessoas, né? Mas como a história não é sobre mim, é sobre você, vamos prosseguir para o próximo passo. Ele fala assim, a amizade cristã juntem o amor. Quando ele chega nesse amor aqui, o amor que ele está se referindo é o amor ágape no original. O amor ágape é o amor de Deus, que somente tem esse amor quem está em Cristo. Não é religião, não é igreja, não é a sua própria força que te capacita a ter esse amor, não é a minha própria força que me capacita a ter esse amor. Esse amor ágape é o amor de um homem e de uma mulher que tem intimidade com o Senhor. E ele é o topo dessa escada que a gente traçou hoje, né? Ele é o mais profundo. Quando lá no Antigo Testamento eles se referiam a ágape, era quando os irmãos, a igreja se unia em confraternização. Eles dividiam tudo que tinha, aquela igreja. Eles viveram um amor ágape como eu acho que nenhuma outra até agora viveu. Eles tinham tudo em comum. Não é o tudo em comum a utopia de uma filosofia humana. Não é o tudo em comum a utopia de ideologias humanas, que quando a gente vai ver, tem uns que tem muito mais do que o outro. Tudo em comum era, eles dividiam tudo. Esse é o nível do amor que Deus quer nos levar. Que a gente divida tudo. As nossas alegrias, as nossas dores, as nossas finanças, tudo que nós temos. Amém? E aí, para finalizar, ele fala, pois essas são as qualidades que vocês precisam ter. Se vocês as tiverem e fizerem com que elas aumentem, então não é só ter, é aumentar essas qualidades dia a dia. Vocês serão cada vez mais ativos e produzirão muita coisa boa, como resultado do conhecimento que vocês têm do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas ele fala uma coisa que é muito séria. Mas quem não tem essas coisas é como um cego, ou como alguém que enxerga pouco e esqueceu
que foi purificado dos seus pecados. Meu irmão, é para a gente viver isso. É para a gente desenvolver isso. E não só ter uma vez, é para a gente estar crescendo nisso sempre. Porque eu falei de uma circunstância da minha vida que eu me entreguei ao Senhor. Mas não é uma coisa que tem que ficar 20 anos atrás, é uma coisa que eu tenho que viver hoje. É uma coisa que eu tenho que estar vivendo no meu dia a dia. Cada um desses passos, cada um desses degraus, dia a dia, eles têm que ser reforçados. Dia a dia, eles têm que ser vivificados na minha vida e na sua vida. E ele fala, portanto, meus irmãos, procurem ficar cada vez mais firmes na certeza que Deus os chamou e os escolheu. Se vocês fizerem isso, jamais abandonarão a fé e assim receberão todo o direito de entrar no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então ele está falando, você tem medo de abandonar a fé? Está aqui o caminho. Se você é uma dessas pessoas que fica pensando, meu Deus, eu vou abandonar a minha fé, ai, será que eu vou abandonar a minha fé? Está aqui o caminho. Não tenha medo de abandonar a fé. Siga esses passos e você jamais vai abandonar a fé. E além disso, você vai receber a eternidade, o direito de entrar. Aqui na outra versão fala assim, dessa maneira é que vos será ricamente suprida a entrada no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Que Deus possa estar convencendo a mim e a você para que a gente possa estar vivendo essas verdades no nosso dia a dia. Desculpa aí a interrupção que teve, mas eu sei que Deus falou com você nessa noite. Eu creio que Deus vai firmar essa palavra no teu coração. Vamos orar agora para encerrar essa live. Senhor, nós colocamos a nossa vida no teu altar e que cada uma dessas palavras elas possam ter penetrado dentro de nós, nos rasgando, nos transformando e produzindo o fruto da eternidade, Senhor. Mais uma vez nós te pedimos, lembra-te do nosso Brasil, Senhor, tem misericórdia de nós e resplandece sobre nós o sol da justiça para a glória do nome de Cristo Jesus através da tua igreja. Amém. Amém? Deus te abençoe. Se você tiver dízimo, oferta, vai estar aí em algum comentário a conta da igreja, se você quiser depositar, se você quiser abençoar essa igreja, através de ofertas, está aí a conta, é no Bradesco, eu sei que é conta poupança. Então depois, se você quiser fazer isso, fique à vontade. Tá? Deus abençoe os aniversariantes dessa semana, Deus abençoe a sua vida, o dia a dia. Amanhã a gente tem devocional. Deus te abençoe, que você possa crescer em intimidade com o Senhor. Um beijo no coração.